Seja muito bem-vindo no meu canal podcast, o Pod Talento. E hoje eu estou recebendo aqui mais que uma amiga, uma irmã, uma grande estilista, Carol Andresa. Carol, quero te agradecer pelo convite, que você aceitou meu convite. A cada convite enviado e a cada assim que eu recebi, me senti noiva de muitos altares. Fiquei bem feliz de te receber aqui. Carol faz parte da minha história de vida. Ela me conheceu alguns anos atrás aí, foi estilista de uma marca que eu tive, a Gácia, camisaria feminina, e eu tenho a honra de trazer ela aqui hoje para ela contar a história de vida dela, para ela dividir um pouco do conhecimento, o quanto ela lutou, o quanto ela batalhou, mas que ela venceu. E para esse episódio, Histórias que Inspiram, eu tenho certeza que a Carol vai inspirar muitas vidas, muitas pessoas, porque assim como ela me inspirou quando eu a conheci, através do Papis dela, o pai dela que me conheceu, que nos conectou, eu tenho certeza que ela vai inspirar vocês que vão assistir esse podcast um dia, uma hora, e vão entender que todas as pessoas talentosas, elas passam por lutas, mas elas vencem. Elas só não podem desistir. É isso mesmo, Carol? Isso mesmo. Olá, eu sou a Caroline Andresa. Você está certíssima. Nós fomos conectadas num momento muito especial, no qual você estava tendo a sua marca lindíssima de camisaria, e desde então nós criamos essa ligação incrível de alma mesmo. E eu tenho certeza que esse seu novo podcast vai ser mais do que talentoso, mais inspirador para muitas pessoas. Eu sou uma pessoa totalmente apaixonada por pessoas. Sempre consegui, né, construir algumas coisas na minha vida. Mas teve coisas que eu construí e eu vi que realmente estava assim uma construção meio errada. E uma das coisas que eu não construí com uma base sólida foi quando eu montei a minha camisaria, né? Aí, infelizmente, acabei tendo que fechar. Existiam uns lados da minha camisaria que era muito bom, muito legal. Um dos melhores lados foi poder fabricar, foi poder ter a minha marca bem consolidada. Mas, assim, teve a parte administrativa que teve um pecado ali que eu cometi e aí não vingou. Então, acabei tendo que desistir desse mundo de empreendedorismo na área de têxtil. Mas o que ficou foram as pessoas que eu amei, tanto os clientes quanto Carol e outras demais pessoas que trabalharam comigo. E para iniciar aqui hoje esse Pod Talento, eu que sou apaixonada por talento, por pessoas e histórias, eu quero que você conte um pouquinho, Carol, quem é Carol? E eu já sei, né, a história da Carol, é por isso que ela está aqui, que é uma história que me inspirou muito. Uma menina nascida como a maioria dos brasileiros, num bairro simples, uma família bem simples e humilde, mas que lutou. Gente, ela vai contar aqui as viagens que ela fez, aonde ela chegou, mas da onde ela saiu é de extrema importância. Carol, eu parto de um princípio que eu falo assim, que não importa de onde a gente saia, que todos nós nascemos em berço simples. Isso tá tudo bem, tá tudo certo, não é para se envergonhar ou se vitimizar. Mas assim, se a gente carrega aquele talento dentro de nós, para onde a gente vai, e a gente alimenta todos os dias aquele sonho, a gente planta todos os dias e rega essa plantação, a gente alcança. Eu me lembro quando eu te conheci, você tinha um desejo, você ainda trabalhava, era colaboradora de uma empresa, e você descia lá na minha loja para fazer minha ficha técnica. Você me ensinou muita coisa, eu nem sabia, né, de ficha técnica. Eu comprava roupa nos bairros aqui de São Paulo e revendia até te conhecer, que eu comecei a fabricar minha própria marca, que para mim, assim, foi uma das maiores vitórias. Por menor que tenha sido a minha marca, foi minha maior vitória. E eu lembro que você tinha uns desejos. E eu falava assim, nossa, mas ela parece ser tão simples, né? Será que um dia, eu mesma, será que um dia chega? E o seu desejo, o seu pai, ele falava muito lindo, né? De você falava, não fala, né? Muito lindo de você, da sua irmã. E passados, assim, acho que uns 4 anos depois do nosso encontro, você realmente alcançou, você viajava bastante, você alcançou esse sucesso. Conta um pouco para nós aí da sua história, para quem estiver assistindo agora e se inspirar em você. Olha, gente, é igual a André falou, como muitos brasileiros, eu passei muitas dificuldades. Eu vim de família humilde aqui de São Paulo. Eu morava na área periférica da Zona Sul, Jardim Ângela, muito conhecido aí. Então, é nesse bairro que eu fui criada, onde existia muita escassez, né? Tanto da minha família, porque meu pai tinha falido, então nós fomos morar nesse bairro devido à falência para o meu pai, também problemas de gestão, né, que é um dos problemas de muitos brasileiros quando abrem as suas empresas. Então nós começamos a morar naquele bairro
E eu tive uma infância difícil, porém eu sempre fui muito, destemida, eu era uma criança muito diferente, Andréia. Eu gostava de estudar muito, eu era uma criança que desde os 8 anos de idade já lia jornais, gostava muito de ir para a igreja, da escola bíblica, de ler a Bíblia, então eu era sempre muito disciplinada, até na escola também em relação a esportes. Então, a minha trajetória começou com disciplina desde criança, mesmo uma menina tenra, eu já era uma pessoa que gostava de estudar e depois eu me descobri nas artes, onde eu comecei a desenhar e fazia muitos desenhos, aí eu fui aprimorando essa parte de desenhos. Depois foi a música, onde eu comecei a aprender instrumentos musicais, comecei a aprender a tocar teclado, fiz aula de piano, aí eu comecei a aprender baixo, bateria. Sempre gostei também de estudar comportamento humano, então, com mais ou menos 15 anos eu já estudava, psicologia, já estudava Jung, já estudava padrões de temperamento, já tinha um caderninho que escrevia o temperamento de muitas pessoas. Eu era uma menina muito tímida. Na infância, eu tinha sofrido bullying muito na escola. Tá aqui nesse podcast é uma vitória, porque um dos bullying que eu tinha sofrido era muito falando da minha voz. Então, as crianças na época falavam que eu tinha uma voz diferente. Então, eles faziam eu me calar. Eu passei os meus primeiros 20 anos de vida muito introspectiva, muito quieta. Essa introspecção para mim foi boa, porque me trouxe foco, disciplina e determinação, que hoje eu olhando para trás foi um diferencial, e sonhos. Então eu era uma criança muito sonhadora. Aquele ambiente que eu vivia não era um ambiente onde eu sentia que era meu lugar. Eu já sentia que eu era diferente ali. Na onde você morava com a sua família, você... Exatamente, com as minhas amigas de escola. Então, quando perguntavam de sonhos para minhas amigas, o que elas queriam, elas não sabiam responder. Eu sempre soube responder. Desde os 10 anos de idade, eu tinha lido sobre aquele guia de estudante, meu pai me deu. Meu pai é muito ousado, ele me dava umas coisas que não eram para minha idade. Aí eu vi aquele guia de estudante, eu falei, ai, olha, onde eu posso juntar design, onde eu posso juntar música que eu gostava e onde eu posso juntar design, música, história e psicologia. Eu pensei, ai, eu gosto muito de design. Aí depois eu comecei a ver sobre o mercado de moda e isso mudou a minha vida. Eu me lembro que foi seu pai que chegou na loja, ele viu minha vitrine, a minha loja era muito bonita, né? E aí eu falei assim, nossa, que loja linda. E ele, você que fabrica? Eu não, eu compro e revendo. Aí ele, não, você tem que conhecer a minha filha. Não, porque porque minha filha, eu falei, gente, mas você me fala tanto dessa filha dele. E aí eu marquei com você, e foi bem tarde da noite, né? E aí você foi na loja, a gente conversou. E realmente, o seu pai, ele faz parte, né, tanto sua quanto da sua irmã, né? Que você tem uma irmã também na mesma profissão, né? Isso, porque o que aconteceu que a gente na infância para a adolescência, meu pai ele se juntou e criou uma cooperativa têxtil lá em Jandira, onde ele contratava costureiras para fazer private label para grandes marcas, né? Ele começou muito pequeno, tudo, e começou a dar certo. E nós, tanto eu quanto a minha irmã, Michelle e Andresa, nós ficávamos lá mexendo nas máquinas, curiosas para saber como funcionava o processo. Então, aprendemos a mexer nas máquinas, aprendemos a costurar um pouco e ficávamos no dia a dia da confecção. Então, nós nos apaixonamos. E, lógico, meu pai teve muita parte sobre isso, porque ele incentivava a gente a fazer isso, ele chamava nós para irmos trabalhar com ele quando era férias. Então, nós fizemos muito parte desse processo. E ele inseriu vocês no mundo dele, né? A gente vê um cenário hoje
um pouco complexo. O que a gente vai falar aqui é um pouco complexo. Tem pais que não incentivam os filhos e tem pais que já incentivam demais. No seu caso, foi importante o incentivo do seu pai, tanto para você quanto para sua irmã, porque vocês mesmos se encontraram e as duas seguiram uma carreira brilhante. Já tem pessoas que não, né? Acabam não se encontrando com aquilo que o pai está incentivando. Mas o pai está fazendo aquilo de bom grado, de bom coração e sempre pensando no melhor, né? Conta assim, teve algum momento que nesse incentivo, desse desejo, que eu acho que todos os pais têm esse desejo do filho seguir a carreira. Você pensou, falou assim, não, ou não, você aceitou logo de cara 100%, ou a sua irmã não tá aqui para falar por você, claro, com você, mas ou ela falou assim, não, pai, vou pensar em outra coisa. Ou não, as duas já se apaixonou por é isso que a gente quer. A minha família tem algo muito bom. Eles primeiro viam o nosso interesse para depois eles incentivar, não era algo forçado, Imposto, né? imposto. Não, 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 até porque a área de confecção era uma novidade lá para a família, era um negócio novo. Então, eles viam o nosso interesse e aí, a partir dessa observação, eles incentivavam. Tanto quando nós começamos a desenhar, tanto eu e minha irmã, meu pai comprava livros, comprava várias técnicas de como fazer desenho, a gente via revistinha, não tinha YouTube, gente. Agora vocês estão no mundo das maravilhas. Então, para aprender tá muito Hoje mais tem mentor fácil. para tudo, né? Exatamente, tem muitas facilidades. Então, nós víamos livros de técnica de desenho, luz e sombra, movimento. Na área da música, como nós éramos, meu pai vivia na banca de jornal, coitado. Como nós éramos de família humilde, então, eu não podia fazer aulas inicialmente. Meu pai tinha um tecladinho lá, porque ele queria tocar na igreja e no final nunca tocou. Viu meu interesse, aí ele falou, essa menina, acho que ela gosta disso, porque eu ficava mexendo. Aí ele comprou aqueles livros, na época, cifras e partitura, que você colava os adesivos no teclado. E ali eu comecei a aprender sozinha a ler partitura, clave de Fá e clave de Sol, que quem é de música sabe, e comecei a tocar. Minha primeira música foi My Heart Will Go On. E eu acho que isso foi uma das minhas primeiras vitórias palpáveis. Foi aí que eu vi, opa, eu posso sozinha fazer tudo o que eu quiser, eu posso realizar. Então, isso me fez aprender a sonhar. Isso me fez aprender a acreditar em mim. Você falou que você pode fazer tudo sozinho. Eu lembro quando eu te conheci, você era audaciosinha mesmo. Você já estava saindo da casa dos seus pais e você estava indo morar sozinha, já estava comprando seu apartamento e tinha os planos de viajar para fora e ser estilista de algumas marcas. Fala dessa fase da sua vida, que foi a fase que a gente se distanciou, né? Eu, infelizmente, fechei o meu negócio. Aí eu saí do mundo da moda, fechei as lojas e me distanciei de todos que tinham esse envolvimento, porque o nosso envolvimento era bem profissional. E ali a gente manteve um relacionamento porque a gente ia pro mesmo caminho, então a gente se dava carona. E depois a gente se distanciou, mas é porque te acompanhando em rede social. E aí você trabalhava aqui em São Paulo já para algumas boas marcas, né, nesse centro de compras de São Paulo, mas você tinha desejo de ir para outros alcançar outras marcas. Conta um pouquinho, você alcançou, não alcançou? Eu lembro de uma ou duas viagens que você fez para fora, acho que eu acompanhei. Depois disso, realmente a gente deu uma boa distanciada. E fala para as pessoas como que foi realizar. Que eu lembro do apartamento, eu lembro do carro, que quando eu te conheci, você estava na fase do sonho, na verdade, né? Aí na fase da conquista eu não estava contigo. Conta como que foi conquistar tudo isso, que eu sei que estava planejado. Olha, foi o seguinte, quando eu já te conheci, Andréia, eu já tinha realizado algumas coisinhas. Por quê? Quando eu me formei no ensino médio, nós tínhamos uma família que ganhava um valor precário por mês e não era possível pagar uma universidade. Então, fiz um curso técnico de moda. Nesse curso técnico, um consultor gostou de mim, me chamou para trabalhar na primeira confecção como crononarista. Eu cronometrava o pessoal de confecção e fazia toda a parte de planejamento. Uma menina de 18 anos coordenando mais de 10 pessoas no setor de acabamento. Então, era algo muito diferente para mim, mas parecia que eu já estava preparada por tudo que eu
como eu era uma menina muito focada. E depois eu juntei um dinheiro e comecei a fazer faculdade. Comecei a fazer a faculdade, ganhando pouquinho, tudo. E aí aconteceu um fatídico dia que eu tive que saí de casa com 19 anos, não foi planejado. Eu saí por alguns problemas, né? Mas eu falo que esse fatídico dia mudou a minha vida para sempre. Isso fez com que eu transformasse todo o meu mindset. Eu dormia no chão, eu aluguei um quartinho, dormia no chão. Tanto que eu tenho até uma história que eu contava que dormir no chão não é tão ruim assim. Por quê? Nesse período que eu mudei para esse quartinho e dormia no chão com baratas. Eu só tinha algumas roupas, um edredom e as baratas vinham à noite e eu tenho medo, mas não pavor. Aí eu tirava e acordava e ia trabalhar. Eu simplesmente não tinha nada nesse cômodo onde eu morava. Só que eu pensava assim, mas aqui eu tenho paz. Aqui é o início real da minha história. Mesmo sem dinheiro, decidi pintar o cômodo com aquelas tintas baratinhas. Fiz um lugar colorido, com a minha cara, para começar essa minha nova vida. E a faculdade, com muito sacrifício, eu falei, ai meu Deus, vou ter que trancar. Aí eu falei, não, não vou trancar. Vou ir atrás, aí descobri que tinha o FIES, consegui fazer o FIES em recorde de 2 meses. Não tinha nenhum equipamento, nenhum computador para fazer os trabalhos. Faculdade de moda, André, é uma faculdade elitista. Então, as meninas não tinham o mesmo nível que eu entendiam o meu estilo de vida, né? Eu saía de casa às 5 horas da manhã e chegava em casa meia-noite, todos os dias. E ainda morando sozinha, ia atrás do que fazer, o que comer de noite, como arrumar a casa. E muitas vezes eu tinha que escolher, como eu ganhava muito pouco e tinha que ter essa subsistência, e o que eu ia comer no dia, se eu comia uma vez por dia, e eu já cheguei até não comer. Então, foi um período difícil. Só que o que eu falo para vocês, um período difícil não é um período para vocês desistirem. É ali que vocês têm que tirar essa força interior para você mudar a sua história. E foi daí que eu tirei essa força, mudando a minha história. Fiquei esses 4 anos na faculdade com muito sacrifício. Era uma faculdade onde era muito puxada, graças a Deus, tem que ser mesmo. Muitos trabalhos, dinheiro com trabalho onde eu não tinha, e aí eu me juntava com pessoas que não entendiam o estilo de vida, porque era outra classe social, outra forma que elas foram criadas, né? Como eu era de família humilde, mas graças a Deus, a virada de chave foi quando em 2009 eu me formei com louvor, aplaudida pela faculdade inteira. Lembro de um prêmio, não foi? Que você ganhou? Ganhei. Durante a faculdade, fui chamada para algumas Que exposições. pena que a gente não tem as fotos do prêmio aqui, mas eu lembro do prêmio. Sim, olha, eu tive uma exposição no Shopping Frei Caneca, Isso. Gatos e Sapatos, onde eu expus um acessório no calçado que criei. Tive uma exposição também na Reserva Cultural, lá na Paulista, onde foi eu fiz uma campanha diferenciada. E também na Livraria Cultura, que aí a Livraria Cultura foi um marco, porque essa exposição foi o meu TCC da faculdade, onde eu peguei restos de lixo, né, inspirado no artista chamado Franz Krachenberg, e esses, né, restos de lixo eu transformei em maquetes, de maquetes transformou em estamparia e roupa. Então, nessa época onde ninguém falava em ESG, sustentabilidade, eu já comecei a trabalhar isso de uma maneira diferenciada. E nós conversando agora, percebo que talvez toda aquela história que dá dificuldade, que traz aquela pessoa da periferia que tem toda uma escassez,
faz a diferença, porque o meu trabalho se chamava Beleza Remanescente. É do nada surge o belo. Então, a gente pode transformar a nossa vida no belo. E depois disso, depois dessas premiações, fui contratada para algumas empresas de moda, quando você me conheceu. É. Eu estava trabalhando em algumas. E era uma grande empresa, né? Era uma grande. Exato, era uma marca feminina de alfaiataria, onde eu tenho Maravilhosa. maravilhosa, eu tenho paixão até hoje. Então, eu trabalhava lá no Bom Retiro, que foi um lugar que eu comecei a trabalhar desde 2018, né? Um bairro atacadista aqui em São Paulo, muito conhecido. É o maior da América Latina na relação têxtil, né? Carol, lembrando das premiações, eu me recordo de todas. Eu me lembro que a tua irmã foi seguir a sua carreira, né? Foi seguir seus passos. E você ajudou ela em algo, ou eu lembro de eu tenho uns flashes agora que acabei de lembrar. Não sei se você auxiliou ela no trabalho dela, ou... que aconteceu? Eu lembro de alguma coisa, me recorda. Olha, minha irmã foi uma das minhas melhores parceiras. Ela me ajudou na época da faculdade, a gente conversava de vários insights que ela trazia, e ela fez a mesma faculdade que eu, o mesmo curso que eu estava no último ano, ela estava no primeiro, né, Pela diferença de idade, né? exato, aí a gente era conhecida como as irmãs lá na faculdade, e conforme ela foi passando os anos, eu com a expertise que eu já tinha criado, eu fui ajudando ela, né, nos trabalhos, a gente conversava, fazia coisas juntos, isso foi muito incrível, tanto que a minha irmã era meu braço depois que eu me formei, comecei a trabalhar numa grande empresa como diretora criativa, ela era um dos meus braços direitos, lógico que eu levei ela para trabalhar comigo, né? Talento puxando talento. E, assim, momentos difíceis, todos passam. A gente não pode parar nesse momento e você deixou aqui, né? Esse exemplo que você não parou, mesmo sem ter o que se alimentar, como se organizar, morando sozinha. Eu me recordo até onde você morava, porque eu te deixava próximo, né? Você descia Sim. pertinho. E ali, eu me lembro de uma Carol que não é sonhadora no sentido de desfazer, mas uma Carol que almejava e falava assim, eu estou aqui hoje, uma Carol determinada. Eu estou aqui hoje, nesse momento da minha vida, mas aonde eu quero chegar é em tal lugar. Você fazer esses comentários. E esse podcast, ele já chama Pod Talento, por quê? Porque esse já é o seu talento e você já determinava isso. Mas muitas pessoas que podem estar assistindo ou que irão assistir, eles não sabem quais são o talento dele, o que fazer com esse talento. Você já era uma pessoa determinada, e você sabia o que você queria fazer. O que você hoje pode deixar para quem for assistir como inspiração? A pessoa pode ser na sua própria área mesmo, não precisa abranger, né? Porque a área da moda, realmente, eu cursei moda depois, mas eu fui fazer aqueles cursos menores, né, de consultoria, porque eu dependia muito, né, de vocês. Eu dependia de tudo, eu não conhecia tecido, depois eu fui cursar, eu fiz personal Styles, que é um curso menor, muito menor do que o seu estudo. E aí depois eu fiz de consultoria de moda, que pela Belas Artes também, que é uma excelente referência na moda, mas cursos pequenos. É uma área maravilhosa, é uma área elitizada, é uma área, né, um pouco arrogante de vez em quando, e uma área muito cara. Só que é uma área que tem pessoas, assim como você e a sua irmã, nasceram com esse talento para isso. E talvez ainda não tenha essa condição, mesmo a gente estando num mundo globalizado, com as condições até melhores, porque no nosso tempo, no seu tempo, ainda existem as dificuldades, ainda existem as barreiras. Para a sua área, o que você deixaria assim, para quem for assistir isso amanhã, que está passando pelo que você passou? O que ela deve fazer, além de estudar e confiar, como você fez, mas algo mais do coração, para que chegasse no coração dela e ela falasse assim, não, o que a Carol falou realmente vai acontecer comigo. Uma das coisas que eu fazia, Andréia, quando eu realmente passei por um momento de escassez, vou dar um exemplo para as pessoas. Eu tinha dinheiro, gente, mas eu falei, eu vou fazer um passaporte porque eu quero conhecer Nova York. E me lembro disso. Todo mundo olhava para mim louca, gastou R$ 400, que era muito dinheiro na época, e fazer um passaporte para ficar dentro da gaveta. O que é muito importante? Nós temos sonhos.
Esse passaporte ficou dentro da gaveta, até que, conforme minha área profissional fui crescendo, me desenvolvendo profissionalmente, eu fui chamada para ser diretora criativa de uma empresa, e a empresa falou assim: você tem 15 dias para tirar seu visto, porque nós vamos para Nova York fazer pesquisa de tendência. Uau. Para uma menina na época, do jeito que você, Andréia, conheceu, a pessoa falou assim: como assim? Eu fiquei embasbacada, tirei esse visto em maneira recorde e consegui a minha primeira viagem para Nova York, porque eu determinei. Nós temos que determinar o que nós queremos. A vida só nos ajuda quando nós sabemos a direção a ir. Não adianta você não ter nenhum direcionamento. Você tem que saber o que você quer e juntar os seus talentos. O que são os seus talentos? É tudo que você faz de maneira que você gosta de fazer, de maneira cotidiana. Aquilo pode te dar dinheiro. Quem diria que uma menina que ficava brincando de desenhar com as bonecas, que eu adorava fazer roupinha para baixo, ia virar, hoje em dia, uma empresária no ramo da moda, tendo um escritório lá no Bom Retiro. E depois dessas viagens, não parou mais. Eu fui para Nova York, Milão, Barcelona. Hoje a gente vai ter as fotos, aí a gente vai colocando. Mas Vai tem que falando. ver. Eu te mando depois. Então, eu viajei para todas as capitais. Você consegue relatar quais todas? Sim, fui para Nova York, Paris, Milão, Barcelona, Amsterdã, conheci Berlim, Frankfurt, deixa eu pensar em outras, mais ou menos umas 9 capitais da moda que eu conheci, que foram extremamente importantes para o meu desenvolvimento, até que a alta costura de Paris me chamou para fazer parte da Paris Fashion Week. Uau! E eu fui participar da Paris. Pode dizer que esse foi o melhor momento da sua vida? Foi um dos... Momento que você estourou o champanhe. Foi um dos momentos mais incríveis de reconhecimento, porque meu Instagram pessoal, eu ficava postando as minhas viagens e eu tive um crescimento muito bom no meu Instagram. E por isso eu fui tida como imprensa brasileira lá, juntamente com uma amiga minha chamada Ingrid, que ela que fez todo o trâmite para que eu houvesse esse convite para eu participar dessa semana de moda da Paris Fashion Week, e isso foi assim um marco, porque hoje em dia quantas estilistas brasileiras saindo da onde eu saí chegaram lá, participando de desfiles incríveis, no qual eu tinha acesso a todos os ambientes da Fashion Week de Paris. Então, eu só não participei de desfiles como Chanel, Dior, porque eles têm alta costura, eles têm separados os tipos de convites. Mas eu tinha acesso... A gente pode dizer que você não participou porque ele estava programado. Se você tivesse programado... quem sabe, né? E dentro desse teu mundo que você imergiu, que foi programado e determinado por você, sem você imaginar, né? Era só um sonho. Dentro da sala de aula existiam quantas pessoas? 30, 40 pessoas, né? Porque esse era o número de estudante por sala, sem contar o número da turma. E, em geral, era muito mais que isso, né? Porque eram 3, 4 salas no mesmo curso. Dentro disso, quantas dessa turma se destacaram como você se destacou? Pouquíssimas. Poucas meninas e rapazes continuaram a profissão. Por ser uma profissão que muitos de vocês veem como glamurosa, uma profissão diferenciada, sim, é uma profissão que existe esse glamour, mas ele é a última etapa final de todo um processo, porque nós trabalhamos em ambiente industrial, fabril, então você faz parte de toda a parte de desenvolvimento de produto, trabalhando numa fábrica, lidando com maquinário, com pessoas, a parte técnica, e muitos, quando chegam nesse momento, não se familiarizam, porque... Aí chega a minha pergunta, né, do pós-talento. Será que todas essas pessoas, elas têm o talento para essa área?
E é o ponto que eu quero discutir de hoje em diante, é que as pessoas comecem a pensar, né? Não é na profissão ali, na forma que vai adentrar a carreira, mas assim, a forma que vai conduzir essa carreira. Você tem conhecimento dessa carreira? Você sabe se você realmente nasceu para aquilo? Porque aquilo que você vê é só a pontinha, né? É que nem você está falando, as pessoas pensam que é um glamour. Ninguém sabe o que tem por detrás. Eu falo muito o detrás das cortinas, né? Que acontece os treinamentos. O que tem por detrás é muito maior, muito mais trabalhoso, para aquela pontinha que você vê e a gente coloca no show. Você vê o show, todo mundo lindo e maravilhoso, maquiado, mas ninguém sabe que a dançarina teve que treinar a semana toda, não comeu doce. Enfim, ela teve todo um trabalho de preparo para dar o show ali. E a mesma coisa em todas as profissões, né? Ninguém imagina que vê ali sua roupa desenhada, bonita, nas melhores passarelas, mas ninguém imagina de tudo que você faz por detrás. Você pode dizer que você hoje, que o seu talento é ser estilista, ou você tem um outro talento? Eu acho que o meu principal talento é saber ler pessoas Uau. e comportamentos. Então, o estilo é só uma chave final do que você É a consegue cereja ler. do bolo da pessoa. Exato, o espírito Sim. do tempo. Quando você consegue, a parte de macro tendências e tendência, ela demora de 5, mais ou menos 5, 2, aí até chegar nesse momento que vocês viram agora, né. Vocês estão vendo eu de rosa. Ah, não, sim, essa blusa que ela fez, que ela trouxe hoje pra mim. Olha, que linda, ela está de Carol Andresa. Então, assim, isso é estudar o espírito do tempo. Para você ter uma peças na hora certa e no momento certo, isso você tem que fazer com antecedência. Então, por exemplo, para essa tendência Barbiecore, nós já sabemos que ela ia acontecer com 2 anos de antecedência. Então, a gente se antecede para estar na hora certa, no Estar no momento tempo certo. certo. Exato. Então, um dos meus principais talentos, sim, na área de design, na área do empreendedorismo, que eu amo, na área da fabricação, mas é saber diagnosticar o espírito do tempo. O que vai acontecer daqui a algum tempo e transformar isso em design. E fazer elevar a autoestima das mulheres, porque meu principal objetivo é elevar a autoestima das mulheres. Uma mulher com autoestima, ela pode chegar no lugar que ela quiser e pode encontrar o seu talento e nele focar e direcionar. Uau. Carol, a gente está nos nossos minutos finais. Ficaria aqui com você até amanhecer o dia, porque a gente tem muito mais assunto para falar, né? Sua história de vida ela é impactante. A participação do seu pai é muito bonita. Eu fiz um pedacinho, né? Quase nada, uma vírgula só da sua história, da sua irmã. Eu acho muito linda. E quando eu criei o Pod Talento, eu falei assim: eu preciso da Carol lá. A história dela vai abrir os olhos das pessoas que têm talento, que querem ir para essa área, que gosta, mas as pessoas precisam sempre de um incentivo, de alguém para estar estendendo as mãos. E você não podia ficar fora disso. Eu tenho princípio de honra, você sempre me ajudou. E aí, quando nasceu, eu falei, Carol, fui fazer a relação, né, das pessoas. E eu falei assim, a Carol tem que fazer parte. E aí, quando eu chamei, você nem pensou, né? Eu falei, opa, que legal. Mesmo a gente ter tido essa distância devido às profissões, né? Você alcançou todo o sucesso. E eu, ai, meu Deus, eu tive uma amiga, olha, ela tá em Milão. E às vezes eu fico chorando, Carol, eu vou fazer um evento, Carol, tem uma palestra, me veste, me veste, me veste. Aí hoje até que aconteceu, daí já. Vai, Carol. Carol, o que você deixa de mensagem para as pessoas que vão assistir esse podcast? Qual que são os seus projetos? O que você está fazendo hoje? Você mentora empresas? O que você faz? Quem quiser contratar os seus desenhos, saber dos seus projetos, fala aí de você. Vamos lá. Primeiro, a mensagem que eu deixo para todos vocês é: você nasceu no lugar certo e você está no lugar certo. Por mais que hoje em dia você veja não uma perspectiva daquilo, tudo aquilo que você vivenciou e que você aprendeu vai servir para alguma coisa. Eu sou cristã e eu tenho como Jesus foco da minha vida. E Jesus nasceu em Nazaré. E Nazaré era o lugar... Nasceu não. Jesus nasceu em Belém,
mas ele foi criado em Nazaré. E Nazaré era o lugar mais Improvável. subestimado, improvável de existir um profeta. Tanto que no livro de João tá, existe profeta em Nazaré? E pode, porventura, algo vir de Exato, Nazaré. algo bom. Sim, se, se Deus pegou como exemplo o filho dele para vir na terra, nascer num lugar humilde e virar o salvador de toda a humanidade, você também, que Jesus é o nosso exemplo de homem perfeito, aonde você está, você pode fazer a diferença. Eu falo, mude o mundo mudando primeiro você. Mesmo. Exatamente. Então, onde você está, faça a diferença, faça o seu melhor, seja a excelência do seu trabalho, não importa se você está ganhando mal, não importa o que esteja acontecendo, você dando o seu melhor, você vai conseguir vislumbrar outros horizontes e tenha sonhos, não desista dos meus sonhos. É clichê, mas tenha sonhos que você imagina na sua cabeça a realizar. Então, igual o Michael Phelps, a história de Michael Phelps ele imaginava na piscina ele ganhando. Um dos treinamentos dele era mental, não era só o treinamento físico. Então, ele já se imaginava aonde ele ia chegar. Então, imagine aonde você chegar, porque tudo vai dar certo. Hoje em dia, eu tenho uma empresa lá no Bom Retiro chamada Fashion 5, onde eu presto consultoria e mentoria para empresas de moda, onde nós trabalhamos na área do brand, planejamento de produto, desenvolvimento de coleções, o marketing da empresa. E eu também dou palestras na área comercial, onde eu ensino a empresas a trabalhar a área comercial misturando com desenvolvimento de produto na área de moda. A Andrea é excelente treinadora na área de vendas, né? Show de atendimento. Olha, muito boa. Então, assim, ela tem uma estrutura, uma metodologia excelente. E, vendo ela, eu trabalho muito na área comercial, né? Dando esse treinamento, principalmente o hard skill, né? Ela é mais o soft. Eu ensino como as pessoas falarem da matéria-prima, do produto, da área de São treinamentos moda. mais técnicos, né? Existe uma diferença muito Exatamente. grande do atendimento ao cliente, da venda, de vendas e da área comercial. E as pessoas confundem comercial e acham que é tudo um pacote, né? E existe essa diferença realmente. Parabéns pelo seu trabalho, é muito bonito. Ah, imagina. E também continuo ainda, além de trabalhar como na área de estilo, eu faço desenvolvimento têxtil, eu faço tecidos também, importados principalmente, e alguns nacionais, e trabalho com esses tecidos fazendo lá na China, através da importação, e vendendo também para grandes confecções do Brasil inteiro. Inclusive, C&A é um dos meus clientes, e entre outros, né? Então, eu trabalho, além da parte de todo o desenvolvimento da roupa, eu trabalho na primeira etapa, que é a etapa da tecelagem, e também na pesquisa de tendência e esse espírito do tempo, para sentir o que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, né? Então, a minha empresa é focada nisso, e agora nós estamos com um projeto audacioso, onde queremos abrir a nossa fábrica, com todos os princípios, de tudo que a gente acredita, de ESG, sustentabilidade, valorização humana. Então, nós estamos angariando investidores que queiram participar desse projeto, onde nós conseguimos trabalhar tudo que a gente acredita Uau! na parte fabril e transformar isso em roupas, onde as pessoas se sintam valorizadas. E não só o meu primeiro cliente, o cliente externo, mas o cliente interno, como costureiras, modelistas, porque eles sim precisam de enorme valorização e transformar isso em roupas. Hoje nós queremos, esse é o nosso foco futuro, nós termos a nossa fábrica e fabricar para o Brasil e para o mundo. E quem quiser participar desse projeto conosco, é só entrar em contato. Carol, muito obrigada. Quero te agradecer. Quero já deixar aqui o convite para um próximo podcast.
e que as pessoas venham conhecer mais o seu trabalho. O seu Instagram é Carol? Olha, eu tenho o meu Instagram pessoal, onde eu posto minhas ideologias, o que eu faço, que é o Carol Andresa com ZA, ponto oficial. E eu tenho o Instagram da minha empresa, que é o Fashion5 ponto oficial. E lá vocês vão conseguir tanto entrar em contato comigo, né? Tanto no meu DM do Instagram pessoal quanto profissional e saber mais o meu mundo, como funciona. E se vocês quiserem também precisarem de alguma consultoria e mentoria, pode entrar em contato comigo, porque eu também estou com um projeto, Andréia. Ui! Projetos. Nós estamos querendo abrir uma escola na área de empreendedorismo de moda e também consultoria de imagem, personal. Então, eu já estou também fazendo esse projeto que em breve vou estar lançando. Ai, eu vou estar lá na inauguração ou na cadeira para aprender, né? Com certeza. Então, assim, nós queremos que vocês, essa profissão tão sonhada por todos, seja algo palpável para todo mundo. Então, uma das coisas é popularizar o mercado de moda, onde todos podem fazer parte Levar do que conhecimento a quiser. todos. Parabéns pelo projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso, assim como sua vida já é. Ah, Obrigada, viu? obrigada a Tchau, você. até a próxima. Até, gente.